Olá, tudo bem com vocês? O nosso objetivo desta aula é trabalhar com o layout dos slides. Então, quando nós criamos os slides dentro da nossa apresentação, nem sempre nós precisamos, nós vamos trabalhar com o mesmo layout. Então, a nossa ideia é mostrar as possibilidades de layout que nós temos, Então vamos supor aqui que eu vou criar uma apresentação aqui chamado Meus Desenhos do Paint, com os desenhos que eu fiz, Então aqui vou colocar o meu nome. E conforme nós vimos nas aulas anteriores, quando eu pressiono o Ctrl e a tecla M, ele adiciona um novo slide. E aí sempre quando você está iniciando uma apresentação, ele vai sempre mostrar esse layout. O título aqui em cima, um texto aqui, onde eu posso, se eu quiser, colocar algumas imagens aqui. Caso eu queira mudar esta configuração aqui, eu simplesmente venho em Layout, esse botãozinho aqui, e aí ele me dá as possibilidades de layouts ali específicos. Então, por exemplo, se eu escolhesse duas partes de conteúdo, então ele tem essa possibilidade de colocar um título, uma lista aqui de textos aqui e uma imagem ou outro elemento. E aqui é a mesma coisa, então você vê que ele já muda um pouquinho o aspecto do nosso slide. Então, por exemplo, se eu clicar neste botãozinho aqui, ele vai me dar uma imagem de arquivo, Então eu vou clicar aqui duas vezes, olha lá. E aí nota que ele colocou a imagem aqui, Então eu vou colocar aqui, por exemplo, bandeira do Japão. Bandeira do Japão, E aí ele tem aqui uma possibilidade de colocar textos, Então aqui o país asiático, aí eu poderia colocar, por exemplo, a população do país. Então você vê que quando eu clico e dou um Enter, ele já vai criando uma lista com vários marcadores, Então aí eu poderia colocar aqui as principais cidades. Pronto, então ele foi lá e mexeu aqui no aspecto do slide conforme a gente muda o layout. Se eu der um Ctrl M aqui novamente para adicionar um novo, você vê que ele já fica o mesmo layout anterior que eu tinha escolhido. Aí se eu quiser mudar o layout, vou vir aqui em Layout e vou escolher outro layout aqui específico. Por exemplo, vou escolher aqui Conteúdo com Legenda. Olha lá como é que fica, o título, o texto e uma imagem aqui maior. Então se eu clicar aqui agora, eu vou escolher aqui uma imagem grandona aqui, Então eu tenho aqui meus desenhos, Beleza. Olha lá, já colocou aqui obra de arte. E aqui eu vou colocar uns textinhos aqui. Foram desenhados vários polígonos, várias formas, Várias formas dentro do Paint. Olha lá, então eu coloquei aqui alguma informação aqui dentro desse layout. Se eu vier aqui em Layout novamente e ficar mudando, ele vai mudando aquele que eu digitei, tá vendo? Então ele vai mostrando formas diferentes de apresentar as nossas informações, tá? Mas Samuel, e se por exemplo, se por acaso de repente aqui eu escolhi esse layout aqui, vamos supor, escolhi esse daqui, e eu gostaria de colocar outra imagem aqui, Só que ele não tem um botãozinho para colocar. Aí se eu quiser colocar uma outra imagem, eu vou vir aqui em Inserir, e aqui eu escolho Imagem. Aí eu tenho a possibilidade de escolher mais uma imagem, e colocar dentro do meu texto. Então é isso, então a gente consegue trabalhar os layouts desta forma. Lembrando, que se eu mudar o design, o design ele vai se adaptar ao layout que eu escolhi, Então olha só. Então aqui, vou escolher esse aqui, por exemplo, ficou dessa forma. E se eu escolher um outro layout aqui, ele já fica desta forma, tá vendo? E se eu mudar aqui o aspecto aqui na página inicial no layout, vamos supor, vou escolher esse daqui, que é bem diferente,
Tá vendo? Ele fica nesse aspecto. Se eu for no design e escolher outro, ó, já fica assim. Então, cada design que eu escolher aqui, ele vai se adaptar ao layout que eu escolhi, ó, né? Então, dessa forma, a gente consegue aí trabalhar essa questão dos layouts. Lembrando, o layout vai depender de como você quer apresentar os elementos dentro do slide. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.